E hoje então eu vou explicar um pouquinho sobre condições lógicas, que são as logic gates, que são aqueles negocinhos que a gente usa quando está programando e meio que quase nem percebe, que são usados para os Boolean statements, que são aqueles statements, aquelas condições que são ou verdade ou mentira, então, ou sim ou não, ou verdadeiro ou falso. E daí a gente tem essas gates aqui, que no computador, basicamente, vamos dizer que ele só pode se comunicar com por exemplo, passando energia ou não passando, então, ou sim ou não. Sendo, então, ele também é Boolean. E daí a gente tem várias dessas gates, desses estados aqui chamados logic gates, que permite que faça essa comunicação. Tipo aquelas coisas que a gente usa no if, para comparar duas coisas. A gente usa em várias coisas, eu vou mostrar aqui rapidinho. Então, a primeira gate é essa AND gate. A AND é tipo o E, que ele... então é isso e aquilo. E daí aqui a gente tem essa tabelinha que é chamada de Truth Table, que ela mostra aqui, ó, Truth Tables. Elas meio que mostram meio que todas as possibilidades de saída desse AND gate. E esse gate ele recebe dois inputs, a maioria são dois e tem uma outra gate que é só um input, mas eu vou chegar lá. E daí vai assim, ele recebe os dois inputs, e daí na AND gate, que é o E, a gente vê aqui nessa tabelinha que quando os dois inputs é zero, então quando A e B é zero, a saída é zero. E daí quando a saída também é zero, quando um deles é 1, quando qualquer um deles é 1, e a saída só vai ser 1, só vai então ser verdadeira se os dois forem verdadeiras. Então é aquele caso que só vai ser verdade se as duas coisas forem verdade. Então é isso e aquilo. E também a gente pode dizer que falam também meio que a operação disso seria multiplicar os dois valores. Então só vai sair 1 se os dois inputs forem 1. Bom, daí a gente tem a OR gate, que é essa daqui, essa aqui, tem esse desenhinho, e daí A também tem os dois inputs, e aqui na tabelinha a gente vê que é OR, é isso, é o OU, então tipo é isso ou aquilo, só pode ter um ou o outro. E nesse caso a gente vê que ela vai dar falso, vai dar zero quando os dois inputs forem zero, mas diferente da AND, ela dá 1 quando qualquer um dos inputs é 1 e o outro pode ser 0 ou qualquer coisa. Então, com qualquer um do input sendo 1, ela já sai como 1, sai como verdadeiro, o OR gate. Daí a gente tem esse que é o NOT gate, que é tipo como se fosse um não, ele meio que inverte o sinal. Você vê que ele só tem um input, então quando entra 0, sai 1, e quando entra 1, sai 0. Ele só inverte o sinal que está entrando. Daí tem essas outras gates aqui que são meio que uma mistura das outras, tipo essa NAND é a primeira gate que eu mostrei, que é essa AND aqui, junto com essa NOT. E daí tem várias dessas aqui, que eu não vou explicar muito porque não tem muita necessidade, mas é basicamente isso. Então essas são as principais que a gente talvez nem precise saber, mas é sempre bom saber para a gente estar sempre usando elas. Daí, agora, para explicar melhor, eu vou usar um exercício que a gente fez na aula passada, que é esse aqui, o 1035, que é o teste de seleção. Bom, daí aqui a gente tem que ler. Vocês devem lembrar, se vocês não fizeram, dá uma olhada no último vídeo que vai explicar direitinho. Mas aí a gente tem aqui o código a solução desse daqui, que é aqui. E daí nesse, a gente tinha que comparar as entradas que dão, que era A, B, C e D. E só podia, aqui ó, a gente tinha que imprimir valores aceitos quando todas as condições que eles davam pra gente eram verdades. Então nesse caso, a gente usa esse AND aqui. Porque o AND, ele só vai, lembra aqui, ó, ele só dá o valor de verdadeiro de 1 quando os dois valores são 1s.
Então é o que a gente precisa aqui, porque ó, eles só falam que se isso, ó, se B, por exemplo, for maior que C e D for maior que A, ele usa o E para mostrar que é o AND. Então os valores só vão ser aceitos se todas essas declarações aqui forem verdades. Então a gente precisa usar o AND. A gente usa o AND para comparar. Então, se isso daqui for verdade, AND, então, e isso daqui for verdade, ele já sai como se fosse verdadeiro. Sai o 1. E daí ele compara de novo aqui. A gente tem que ter outro AND. E isso daqui é verdade. E isso daqui é verdade. E isso daqui é verdade. E isso daqui também. A diferença seria se a gente usasse um OR, poderia, tipo, se eu colocasse um OR em vez de um AND, aqui, por exemplo, ele poderia ser, bom, se eu arrumasse assim, aqui seria se esse daqui ou esse são verdade, vai sair verdade, vai sair como se fosse verdadeiro, vai ser o valor de 1 para isso daqui, daí isso vai ser comparado com esse daqui. E não é bem o que a gente quer, porque a gente só vai aceitar se todas as condições forem verdadeiras. E aqui ele vai deixar passar uma dessas sendo falsas. A gente precisa que não, que seja só tudo verdadeiro. Então por isso a gente precisa do AND. Que ele vai dar a saída de 1 de verdadeiro só quando os dois forem 1. Bom, daí é basicamente isso. E agora o exercício que eu vou fazer é esse daqui, a fórmula de Bhaskara, não sei direito como falar, mas é isso, é o 1036, que é basicamente usando a quadratic formula, a fórmula quadrada, que tá aqui, ó. Então a gente vai ler 3 valores de ponto flutuante, então é aquele float. Opa. A gente tem que usar o float aqui. A gente tem que usar esse float. E daí a gente vai ter que fazer o cálculo da raiz da equação de Bhaskara, que a gente vai que é esse determinante. Bom, mas calma aí, ó. E daí, se não for possível calcular as raízes, a gente vai ter que dar a saída com essa mensagem aqui, impossível calcular. E também no caso da divisão ser por zero, ou a raiz de um número negativo, é impossível calcular. Daí a nossa entrada vai ser três valores de ponto flutuante, o double. Então é o A, B e C. Então, esses 3 números aqui. Esses 3 aqui. E daí de saída, se aqui, ó, se não tiver como calcular, a gente vai ter que falar aqui impossível calcular. E caso contrário, a gente vai ter que imprimir o resultado das raízes com 5 dígitos após o ponto. Então a gente tem que usar aquela coisa chata lá que a gente já explicou antes, que é esse daqui, só para deixar o formato da saída certo. Então a gente põe esse ponto 5F, para deixar com 5 dígitos após o ponto. E pronto, e daí tem que também lembrar de imprimir o final da linha. Bom, basicamente isso. Daí a gente vai aqui. Então, no começo a gente tem aquele import math. Isso é para quê? É meio que uma biblioteca de dados que a gente vai usar para poder fazer algumas calculações que a gente precisa. Por exemplo, para achar a raiz quadrada, a gente vai ter que usar isso daqui. É só por isso que a gente usa nesse exercício, né? E daí a gente vê aqui que a entrada é os números todos em uma linha só. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer aquele negócio de separar esses números, estão todos em uma linha. Então, a gente vai fazer aqui a linha igual a o input, né? Só que daí a gente põe ponto split, que é para separar os números, e a gente vai separar de acordo com um espaço aqui. A gente põe um espaço entre as quotation marks, porque ó, entre cada número tem um espaço aqui. Então isso é o que a gente vai usar para separar os números. Beleza.
Daí a gente vai ter agora a gente vai criar uma variável para guardar cada número da entrada. Então a variável A é igual a, lembrando, o tipo dela tem que ser o float, aqui de ponto flutuante. Então A igual a float, daí linha, e a gente põe 0, porque é o primeiro número que entrou, que a gente recebeu de entrada na variável linha. Então a gente pega esse valor que é o primeiro valor da linha e põe na variável A. E a gente daí faz a mesma coisa para B e C, só mudando esse número aqui. Bom, daí B igual a float linha 1. É a mesma coisa. C igual a float linha 2. E é isso, basicamente. Bom, daí então, essa fórmula aqui é a fórmula de Bhaskara. Então, essa aqui. E daí, nessa fórmula, a gente tem o que é chamado o discriminant, o discriminante, que seria esse valor aqui, debaixo da raiz quadrada, que é esse daqui, ó. Esse valor aqui, que está com o símbolo do triângulo, que é o delta. E esse daqui, com isso, esse valor aqui, ele nos dá a informação de quantos resultados, ou os possíveis resultados que essa fórmula pode ter quando a gente tem o valor de A, B e C. E daí, usando isso, a gente pode ver quais as possibilidades dos valores de x, que são aqui, ó. Aqui. E aqui a gente vê se o valor disso aqui, de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, se aquele valor for maior que zero, a gente vê aqui que a equação tem duas raízes reais. Então, tem duas respostas reais que são possíveis. Se o valor daquilo for zero, a equação também tem duas raízes reais, só que são iguais. Essas são diferentes. Então, tem duas respostas diferentes. E aqui ela só vai ter uma resposta, então, porque são duas raízes iguais. E daí tem o caso de que o valor daquilo é menor que zero. E se esse for o caso, a equação não tem resposta, não existe uma resposta real. Não existe uma raiz real. A ação do que a gente chama de números complexos. Então a gente vai usar isso daqui para poder fazer esse programa aqui, para poder dar a saída dele, que a gente vai dar impossível de calcular. Em qual caso? No caso que a resposta disso for zero, ou aqui que eles dão a informação de que cadê? Ó, se for acontecer a divisão por zero, que seria o que? Seria aqui, se 2A for zero. Então, se A for zero, ou também a outra possibilidade é basicamente isso, se A for zero, ou se a raiz quadrada for negativa, for a raiz de um número negativo, que vai ser o caso se o discriminante é menor que zero. E daí a gente não pode fazer, que a gente não vai ter uma solução real para a equação. Daí a gente vai usar isso daqui. Então a gente vai usar isso daqui. A gente vai calcular isso aqui, o determinante, que é o delta. Então a gente vem aqui e faz delta, uma outra variável chamada delta, igual a, aqui ó, igual aqui a b ao quadrado, então b vezes b, menos 4 vezes a vezes c, aqui ó, 4 vezes a vezes c. E isso aqui vai guardar o valor dessa equaçãozinha, do delta, do determinante da equação, da fórmula de Bhaskara. Então daí a gente vai usar aqui o que a gente acabou de aprender das logic gates. Então a gente vai usar o if statement, e daí if
os dois statements vai ser o que? Para os dois casos em qual a gente não tem uma resposta, é quando A for igual a zero. Então, quando A não é igual a zero, and, então e, porque os dois têm que ser verdade, e o delta for maior ou igual a zero, lembra? Ele pode ser igual a zero, ele só não pode ser menor que zero. Deve ser a raiz quadrada de um número negativo. Pronto. E bom, isso daqui está definindo o caso de que a gente vai ter uma resposta válida. Então, a gente vai ter uma resposta para a equação. E esse daqui é o caso disso. Então, agora a gente precisa calcular qual é a resposta. Então, é resposta 1, porque lembra que ele pode ter duas respostas. E vai ter. Quase sempre vai ter duas respostas. Então, aqui R1 igual a... Então, a gente usa essa fórmula aqui. Então, menos B mais ou menos a raiz quadrada. Então, fica menos B, vai ser mais. Daí agora que a gente vai usar isso daqui que a gente fez o import math. Então, é agora que a gente vai usar para pegar a raiz quadrada do delta que a gente calculou. Então, a gente põe math.sqrt, que é para pegar square root, ó, já aparece aqui. A gente abre aqui de novo e põe delta, que é o número que a gente vai pegar, é a variável que está com o valor que a gente vai fazer a raiz quadrada. Então, pronto, aqui está a primeira parte, tá? Essa parte aqui de cima, tá? Essa parte aqui de cima. Já escrevemos, agora é só dividir por 2 vezes A. Então, 2 vezes o valor que está nessa variável aqui. Beleza? Então, a gente faz aqui só esse valor aqui, que é para fazer a divisão normal. A gente faz aqui 2 vezes A. E não esqueça aqui das brackets, porque das aspas, que a gente precisa delas para deixar claro que é isso tudo dividido por isso tudo. Senão talvez ficaria só isso tudo dividido por 2 e daí a resposta disso vezes A. Para ficar tudo direitinho, lembra de pôr aqui as brackets. Daí a mesma coisa para a segunda resposta. Aqui, ó. Eles pedem aqui como saída. Também no resposta 1 e resposta 2. Bom, beleza? E daí aqui é a mesma coisa, mas... Ó, pode até copiar e pular. Mas a gente muda aqui para um menos, ou mais para um menos. Porque lembrando que a raiz quadrada aqui, ela pode ter... pode ser negativa ou positiva. Ela sempre tem os dois valores. Então, tá aqui. Mais ou menos. Então, mais ou menos. E agora a gente precisa imprimir a resposta. Então, a gente faz lá o print. Daí, R1 igual a... Daí que a gente usa aquele negócio lá para deixar com 5 dígitos após o ponto. Então, a gente põe aqui 0.5f. Então, vai ter 5 dígitos depois. Aqui, ó. 5 dígitos após o ponto. Aqui. Então, a gente faz isso daqui. 0.5f. Pronto. Daí, ponto. Lembra do format. E o valor que a gente vai format, que é tá na variável R1. Isso, é isso. A gente faz o primeiro print, vai ser da resposta 1. Então, R1 da primeira resposta. E a gente faz basicamente a mesma coisa. Até copia aqui e cola já. Porque é igual, só que é para a segunda resposta. Então, muda aqui o R1 para R2 e aqui também. A gente vai pegar o valor que está nessa variável e não nessa. E aí fica basicamente isso, e aqui a gente já calculou tudo.
Beleza, daí agora a gente precisa do else statement. E esse else é para quê? É quando for impossível calcular. Então, quando esse if statement aqui não for verdadeiro. Quando ele não entrar aqui, ele entra aqui. Qualquer coisa exceto isso, vem para cá. E esse aqui é o AND. Então, lembra lá que ele só vai entrar, isso aqui só vai ser verdadeiro quando os dois aqui forem verdadeiros. Quando for 1 e 1, ó. Ele só vai quando os dois inputs forem verdadeiros. Quando A for 1 e B for 1. Porque se os dois forem 0, vai dar falso. Se um for falso e o outro for verdadeiro, também dá falso. Então ele não entra lá, ele não entra, não passa para cá. Se um for falso, ele só passa para cá se os dois forem verdadeiros. Se essas duas coisas aqui forem verdadeiras. E daí, se não for, ele vem aqui para o nosso else que a gente criou, que vai imprimir quando for impossível calcular. Então, a gente imprime aqui, que eles mandaram, ó. E, ó, imprimir aqui, ó, impossível calcular. Então, a gente vem aqui e imprime isso. E pronto, é só isso. A gente faz esse else para imprimir impossível calcular quando esse AND não for verdade, quando dá o resultado falso. Então, quando isso ou isso não for verdade. E só isso. Agora a gente pega aqui, vamos ver se vai. Então, a gente vem aqui, entra aqui ó, no fórmula de Bhaskara. Lembra de pôr aqui para Python 3. Coloca o código aqui e pronto. Só clicar em enviar. E aqui está em queue. Já ele vai. Então a gente só clica aqui, submissões e pronto. Ó, accepted.